Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, meus amores, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma live livre, sempre abordando temas das mais diversas matizes, né, das mais diversas formas, mas sempre tendo a finalidade de abordarmos temas que sejam importantes para o nosso dia a dia e trazendo, né, para a reflexão nossa. A temática da noite de hoje não poderia ser outra. A gente está no mês de dezembro, né? É o mês que a gente comemora o aniversário de Jesus, ou o Natal, como a gente chama. E na noite de hoje, a gente tem a grata satisfação de ter conosco aqui o nosso querido Valderi Ventura. Ele é um trabalhador da SEEC, lá de Caruaru, aqui pertinho da nossa cidade, né, de Camusim, São Félix. O Valderi, ele é palestrante, ele é teólogo, ele é, como já disse, trabalhador ali da SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Ele foi, inclusive, ele faz parte do grupo que idealizou um grande evento, né, que já faz 3 anos, né, esse ano foi o terceiro ano. Esse evento chama-se Revivendo Jesus, né, é um momento, né, de reflexão sobre a vida de Jesus, a vinda de Jesus e os exemplos de Jesus para a nossa vivência diária. E aí eu queria dar esse boa noite ao nosso querido Valderi. Boa noite, querido. Seja muito bem-vindo. Boa noite, querido Leandro. Boa noite aos internautas que, nesse momento, estão aqui conectados com o Chico Xavier de Camusim de São Félix. É uma alegria imensa estar com todos vocês, né? Já também dizendo da nossa alegria de nos encontrarmos aqui com o nosso querido Leandro, até porque o Chico Xavier de Camusim tem uma certa vanguarda, né, em trazer para nós, através das mídias, as mensagens, né? No seu YouTube, já bem conhecido, das nossas casas aqui da região, foi uma das primeiras a fazer um conteúdo sistemático, colocando no seu canal do YouTube. Parabéns aí pela casa a todos, e todos tenham uma excelente noite. Na noite de hoje, esse tema ele é bem instigante, e aí a gente deixa, inclusive, aberto a quem quiser participar, quem quiser perguntar, né? O Valderi vai fazer uma apresentação no início, um pouco, a respeito da temática sobre o Natal, que vai falar sobre o histórico, né? A visão histórica do Natal. A gente tem esse costume de comemorar o Natal de Jesus no dia 25 de dezembro, mas ele vai fazer a apresentação histórica que não tem nada a ver nem com o dia 25, nem com o dia nem com dezembro. E nem com o 25 de dezembro não tem nada a ver com Jesus. Mas, de uma forma simbólica, até tem, né? Porque se Jesus para nós é um sol, né? É a luz que ilumina, e aí você vai trazer, depois a gente faz essas abordagens, né? Eu queria registrar, já o pessoal está acompanhando,
No começo a gente consegue ainda poder falar o nome de todas as pessoas, mas durante o nosso bate-papo, a apresentação, né, do convidado, nem sempre tem condições da gente parar e trazer a pergunta naquele momento. Mas as perguntas que forem pertinentes ao tema, né, lógico, né, sobre o Natal, a noite de hoje, sobre o Natal de Jesus, a gente vai trazer, né, um pouco mais adiante, a gente vai trazer todas as perguntas que vocês fizerem. Tá certo, gente? Deixa eu registrar aqui o pessoal que está chegando. A Andresa Queiroz, boa noite, meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos. Boa noite, Andresa, beijão para você. A Andresa está nos Estados Unidos e acompanha todos os domingos a nossa live livre. Silvana Lima, abraço, Luiz e Ventura, que tenham um bom trabalho. Hoje meu irmão fez idade, mas na espiritualidade vai fazer 4 meses. Próxima quarta-feira, próxima quarta, e 2 partidas. Sou de Recife. Abraço para Toninho Alves, se estiver assistindo essa live. Um abraço também para Toninho Antônio, que a gente fez uma live com ele também. Temos aqui uma trabalhadora da nossa casa aqui, do Chico, a Francisca Goretti, que a gente chama carinhosamente de Gogó, e mais carinhosamente porque a gente chama de Gogó de Ouro, porque ela sempre no grupo da gente, ela gosta de trazer uma música, ela canta uma música e tem uma voz linda, muito suave, é sempre muito bom, e nos alegra, inclusive, para começar um dia, né, de reflexão. Vamos ver mais, está aqui, a Silvana Lima, realmente o aniversário de Jesus, exato. A Cristina, também trabalhadora aqui do Chico, boa noite a todos, paz e luz. E aí, o tema, né, que a gente sugeriu, ele é bem... O próprio tema, né, já diz muito que o Natal é de Jesus. E aí a gente vai passar para o nosso querido Valderi, ainda registrando aqui o Wilson Freire, boa noite a todos. A nossa irmã Cleide Alcântara, lá de Belo Jardim, beijo para ti. Creonice, oi Creonice, beijo meu anjo para você, sempre está aqui presente, sempre nos acompanhando, ela é lá de Olinda. E agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Valderi, e ele poder fazer aí a abordagem inicial a respeito do Natal, trazendo para a gente reflexões, né, e dados históricos, tá? Então, a gente fala muito, né, do Cristo, o Jesus, ou Jesus, o Cristo, né, como as pessoas costumam chamar, mas é importante que a gente aborde o Jesus histórico, o Jesus homem. E eu acho que vai ser nesse sentido aí, né, que o Valderi vai trazer para a gente essas reflexões, agora na parte histórica do Natal. Querido, fica à vontade, viu? Ok, prazer imenso. Vamos começar imaginando uma cena no século II, em Roma, no dia 25 de dezembro. Né? A população está em festa, em homenagem ao nascimento daquele que veio trazer benevolência, sabedoria, solidariedade aos homens. Então, vários cultos religiosos celebram o ícone nessa que é a data mais sagrada do ano. Enquanto isso, as famílias apreciam os presentes trocados dias antes e se recuperam de uma longa comilança. Meus queridos irmãos, essa comemoração não é o Natal. Trata-se de uma homenagem à data de nascimento do deus persa Mitra, que representa a luz, e ao longo do século II, em Roma, tornou-se uma das divindades mais respeitadas entre os romanos, cultuada por quase todos. Qualquer semelhança com o feriado cristão, no entanto, não é mera coincidência. Então vamos rapidamente passarmos o histórico de como chegou o Natal até nós, né? E o significado depois do verdadeiro Natal do Cristo. A história do Natal começa, na verdade, pelo menos 7.000 anos antes do nascimento de Jesus. É tão antiga quanto a civilização, podemos assim dizer. E tem um motivo bem prático.
celebrar o solstício de inverno, a noite mais longa do ano no hemisfério norte, que acontece exatamente no final de dezembro. Dessa madrugada em diante, né, quer dizer, a partir desse solstício de inverno, o sol fica cada vez mais tempo no céu, até o auge do verão. É o ponto de virada, que para eles naquela época era como o ponto de virada das trevas para a luz, o renascimento do sol. Para eles era muito importante, né? Porque durante o inverno os dias ficam muito curtinhos, é a noite muito longa, e não dariam praticamente para desenvolver muito na questão da busca de alimentos. Então, num tempo em que o homem começou a deixar de ser um mero caçador e passou à agricultura, então a volta dos dias mais longos significava a certeza de colheita no ano seguinte, então era só festa. Na Mesopotâmia, a celebração durava 12 dias. Já os gregos aproveitavam o solstício para cultuar Dionísio, o deus do vinho e da vida mansa, enquanto os egípcios relembravam a passagem do deus Osíris para o mundo dos mortos. Na China, as homenagens também do solstício, né, eram e ainda são para o símbolo Yin e Yang, que representa a harmonia da natureza. Até os povos antigos da Grã-Bretanha, né, mais primitivos que os seus contemporâneos do Oriente, comemoravam, olha, preste atenção, para nós aqui, vamos conhecer bem isso aqui. Eles comemoravam uma festa também dedicada ao solstício de inverno, que era chamada Forró Bodó. Isso mesmo, Forró Bodó. Isso há uns 3.500 anos antes de Cristo, né? Então, o Forró Bodó era em volta de Stonehenge, né? Monumento que começou a ser erguido 3.100 anos antes de Cristo, para marcar a trajetória do Sol ao longo do ano. Aquelas famosas círculos de pedra, que tem muitas teorias sobre elas, que diz tal de extraterrestre, não, ali era justamente para marcar esse círculo do Sol. E ali eles formavam também esta festa, né, comemorando exatamente nesse período do final de dezembro, né, que era o solstício de inverno. Agora o nome Forró Bodó, a gente pode pensar, mas como é que então o forró e essa expressão Forró Bodó chegou até nós? Rapidamente aqui vamos falar só de um detalhe, que é bem pitoresco, né? Essa expressão chegou para nós através da linha férrea, que é uma empresa inglesa, né? A Great Western, se me falha a memória, era esse o nome, né? Que foi que começou a explorar as linhas de trem aqui em nossa região. E acontece que os ingleses traziam justamente ainda o requisito dessas tradições, né? E para nós aqui, essas festas, os ingleses da Great Western começaram a fazer isso nos grandes halls, nas grandes salas, né? Das grandes casas, ou mesmo, eu não sei de onde. Aí era como se essa festa fosse para o hall, né? Para a sala. Então começou forró, daí foi entrando para o forró. E a expressão forró bodó, que a gente conhecemos, realmente era aquelas festas que eles faziam, festas mesmo em torno de, não só de Stonehenge, mas também de outros monumentos monolíticos, né, com pedras que eles faziam. Então o culto a Mitra, o deus persa, chegou à Europa lá pelo século IV a.C., quando Alexandre o Grande conquistou o Oriente. Então, centenas de anos depois, soldados romanos viraram devotos da divindade e ela foi parar no centro do império. Então, Mitra ganhou uma celebração exclusiva, né? O Festival do Sol Invicto. Esse evento passou a fechar outra farra dedicada ao solstício, que era a Saturnália, que durava uma semana, servia para homenagear Saturno, senhor da agricultura. Então, o ponto inicial dessa comemoração eram os sacrifícios ao Deus. Enquanto isso, dentro das casas, todos se felicitavam, comiam, trocavam presentes. Podemos dizer aí que eram as primeiras festas de Natal. Na realidade, eles estavam comemorando o Natal, era como se fosse o nascimento do sol, quando começava a parte mais longa, né, dos dias. Né? Então, era a festa do
Natal. Então, isso aí não tinha nada a ver com a igreja primitiva, né? Então, as datas religiosas mais importantes para os primeiros seguidores de Jesus só tinham a ver com o martírio de Jesus, os primeiros seguidores. Então, isso era o quê? Era a Sexta-feira Santa, que foi a crucifixão, e a Páscoa da ressurreição. Então, isso foram, na realidade, os primeiros eventos que os cristãos eles realizavam, mas mesmo assim de uma forma muito discreta, né? Então, afinal, era lembrar apenas a morte de personagens importantes. Eles não lembravam, não celebravam o nascimento. Por quê? Os líderes da igreja, porque eles tinham já essa formação judaica e cristã, eles achavam que não fazia sentido comemorar o nascimento de um santo ou de um mártir, já que ele só se tornava um santo ou um mártir depois de morrer, depois do histórico de sua vida, né? Bem, então, neste período do segundo século em Roma, nós vamos procurar resumir o máximo possível até chegarmos na Coca-Cola. Então, nesse período do segundo século, né? Segundo século, a igreja começou no dizer de muitos teólogos, se paganizar. Quando começou aquela interação, ela começou a ser muito aceita em Roma, o edito de Milão não mais perseguia os cristãos, e os cristãos começaram a ganhar muita força pelo enfraquecimento do próprio Império Romano. Então, só tinha uma coisa, né? Os fiéis em Roma queriam arranjar algo para fazer frente a essas comemorações pelo solstício e colocar uma celebração bem nessa época. Será assim, vamos unificar e vai ser muito bom. Então, principalmente para os chefes da igreja, que teriam mais facilidade em conquistar novos fiéis. Nesse momento, um historiador cristão, chamado Sextus Július Africanus, ele teve uma excelente ideia. Né? Isso foi em 221 de nossa era. 221 exatamente. Ele teve a sacada, podemos assim dizer. Ele cravou o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro, nascimento de Mitra. Porque aí eles começavam agora a aproveitar a grande festa do nascimento de Mitra, que não era uma pessoa, era justamente o nascimento do sol, segundo o deus persa, né? E ali colocava o nascimento de Jesus, exatamente no dia 25. E isso não iria criar tanta controvérsias com os cristãos. A igreja aceitou a proposta, né? Evidentemente, quando diz a igreja, não foi a sua totalidade. Muitos não aceitaram, como houve muitos rachas, né? Mas a grande parte, principalmente por questões políticas, né? Eles aceitou a proposta, e essa proposta começou ganhando espaço cada ano. Então, a partir do quarto século, veja isso, quase 200 anos depois, quando o cristianismo virou a religião oficial do império, o Festival do Sol Invicto começou a mudar de homenageado. Aí já era completo, não se tratava mais de Mitra, agora era só Jesus, e veja que essas tradições elas vão se formando ao longo do tempo de uma maneira paulatina, né? Então não dá para dizer ao certo como eram esse Natal dos primeiros cristãos, mas o fato é que hábitos como a troca de presentes e as refeições suntuosas permaneceram, né? E a coisa não parou por aí. Ao longo da Idade Média, enquanto os missionários ele espalhavam o cristianismo pela Europa, costumes de outros povos foram entrando para a tradição natalina, né? A que deixou um legado mais forte foi a dos nórdicos, né? O Iule, a festa que os nórdicos faziam em homenagem ao solstício. Então, eles tinham o presunto da ceia, a decoração toda colorida nas casas e as árvores de Natal. Tudo isso vem de lá, né? Vem dessa parte do Iule. Outra contribuição do norte, né, foi a ideia de um ser sobrenatural que dá presentes para as criancinhas durante o Iule. Em algumas tradições escandinavas, era e ainda hoje, é um gnomo, que representa esse papel que hoje é do papel do Papai Noel, né? Mas essa figura logo ganharia traços mais humanos. Então, daí começou a nascer a ideia do Papai Noel. Começou pela Ásia Menor, no século IV, né? Tem uma lenda
uma lenda que 3 moças da cidade de Mira, onde hoje fica a Turquia, né, elas estavam numa pior situação, muito difícil, pai pobre, né? E o pai delas não tinha como ajudá-la em nada. E elas não poderiam ter um casamento, porque naquela época a moça só se casava com um dote. E as garotas só viam um jeito de sair da miséria, pelo menos arrumar o que comer, entrar para o ramo da prostituição. Foi então que, numa noite de inverno, exatamente no Natal, um homem misterioso, né, jogou um saquinho cheio de ouro pela janela. Alguns dizem que foi pela chaminé, né, pela janela, e sumiu. Na noite seguinte, atirou outro e depois mais outro. Para cada moça, atirou um saquinho. Aí as meninas usaram o ouro, né, como dote de casamento, e davam para arranjar um bom marido, né, pagar por isso, e elas viveram felizes para sempre. Então, sem o fantasma de entrar para a vida da prostituição. Aí tudo isso graças ao sujeito do saquinho, né? Isso está lá, isso está nas lendas, né? Então, o tal benfeitor era um homem de carne e osso, conhecido como Nicolau de Mira, bispo da cidade. Não existe registro histórico sobre a vida dele, né? Mas lenda é o que não falta. Você vai nos livros, tem lenda demais. Então, Nicolau seria um ricaço que passou a vida dando presente para os pobres. Histórias sobre a generosidade do bispo, como essa das moças, né, que escaparam do bordel, ganharam status de mito. Logo atribuíram toda sorte de milagres a ele. E um século após sua morte, o bispo foi canonizado pela Igreja Católica e virou São Nicolau. Né? Era um santo assim, podemos dizer, multiuso, né? Porque ele era padroeiro das crianças, padroeiro dos mercadores e também padroeiro dos marinheiros. Então, todos ele para todos tinha uma fama de bonzinho, né? E todo mundo queria ser devoto do São Nicolau, no Velho Continente. Na Rússia e na Grécia, Nicolau virou o santo número 1. Era como se fosse para nós hoje aqui a Nossa Senhora Aparecida, né, a padroeira do Brasil. No resto da Europa, a imagem benevolente do bispo de Mira se fundiu com as tradições do Natal e ele virou o presenteador oficial da data. Na Grã-Bretanha antiga, né, passaram a se chamar Fart Christmas, que era o papai do Natal, isso se referindo ao bispo de Mira. Os franceses cunharam também a mesma, né, que era Père Noël, que quer dizer a mesma coisa, né, o pai do Natal. Então deu origem ao nome que usamos aqui. Começou, até que chegou o Papai Noel. Na Holanda, o Santo Nicolau teve o nome encurtado para Santa Claus, né, Sint Claus, e o povo dos Países Baixos levou essa versão para a colônia holandesa de Nova Amsterdã, que é a atual Nova York, no século XVII. Aí o Santa Claus, que os americanos adotaram depois, assim o Natal, a gente conhece, ia ganhando o mundo. Né? Outra contribuição para fazer essa festa de Natal ganhar o mundo com muita força foi a Revolução Industrial. Isso porque começou a se produzir presentes, né, e bens em massa, e teriam que vender. Então começou a turbinar, podemos dizer assim, a indústria dos presentes. Então fez nascer a publicidade natalina, que acabou transformando o bispo Nicolau num garoto propaganda mais requisitado do planeta. Até hoje, são requisitados, né, muitos nas lojas, né, essa imagem. Mas aconteceu uma coisa, meus queridos irmãos, é que a imagem, até então, até esse momento, era, até a metade do século XIX, a imagem mais comum dele era de um bispo mesmo, um bispo com manto vermelho e mitra, aquele chapéu comprido que os bispos usavam, autoridades católicas usam, né? Mas aí os novos tempos começou exigindo um Papai Noel diferente, para que a indústria não tivesse a questão da ideologia religiosa. Em um país poderia entrar, em outro não. Então eles tiveram uma grande sacada. Então, para se enquadrar a novos tempos, então esse Papai Noel passou por uma plástica. O cirurgião foi um desenhista americano chamado Thomas Nast, que em 1862 tirou as referências religiosas, adicionou uns quilinhos a mais
remodelou o figurino, né, botando um vermelho, e estabeleceu a residência dele no Polo Norte, para que o velhinho não pertencesse a país nenhum. Nascia aí o Papai Noel de hoje. Mas a figura do bom velhinho só bombaria mesmo e se tornou-se o fenômeno que é hoje no mundo todo depois de 1931, quando ele virou estrela de uma série de anúncios da Coca-Cola. Então, praticamente, quem criou, para nós modernos aqui, quem deu vida tudo ao Papai Noel foi justamente a Coca-Cola. Por esses motivos, eles são tão ligados e têm as cores da Coca-Cola. Então, irmãos, nós passamos assim rapidamente esse histórico para chegarmos à seguinte conclusão, de que ué, pronto. Parabéns, Leandro. Aí, aí o negócio, rapaz, mesmo. Olha aí o Para histórico. facilitar a visualização, né? Não sei de onde você tirou isso aí do baú, rapaz. Foi rápido. Aí, pronto, veja. Aí o histórico começou de igreja, até chega o Papai Noel da Coca-Cola, né? Então, veja bem, em todo esse histórico do Natal e a relação com isso, não tem, nas comemorações físicas, não tem nada, absolutamente nada a ver com Jesus. Mas aí, no caso, nós não podemos agora dizer o seguinte, então vamos abandonar tudo isso completamente? Não, não. Mas vamos buscar agora o verdadeiro espírito do Natal. O verdadeiro espírito. Vamos esquecer a paganização da igreja cristã, que para nós aqui é a igreja constantiniana, não é a igreja de Cristo, né? Então, esses costumes, essas tradições, vamos compreender. Evidentemente, vamos amar a todos e vamos ter esse nascimento do Natal, de Jesus, a nós a cada dia, né? Mas, muito bem, vamos agora passarmos para a interação, para que assim possamos agora entrarmos no verdadeiro espírito do Natal e o verdadeiro Natal de Jesus, né? Muito bem, hoje a gente teve aí um momento, né, momento histórico, né, trazendo um resumo, né, porque na realidade história, para se trazer em 20 minutos, o tempo é muito curto. 7.000 anos, minuto é pouco. É verdade. Mas, com esse resumo que você trouxe, né, também a gente consegue pontuar, né, em várias situações. E eu queria trazer informação, né, para o pessoal que está nos acompanhando, né, um pouco do histórico de quem está falando, né? O Valderi, ele é formado em teologia, né? Então, o teólogo, ele vai também estudar as religiões, né? E isso é um ponto de vista bem importante, né? Antes de se tornar espírita e palestrante espírita, ele pertencia a uma outra religião, né? Tinha e exercia sua atividade como teólogo. Não sei se você vai querer abordar alguma coisa nesse sentido, mas estou tentando só situar também para que as pessoas que estão acompanhando, né, para as pessoas poderem saber o porquê que a gente está abordando dessa forma. Né? Então, né, a gente quer deixar em aberto para que vocês possam aí fazer as perguntas sobre o Natal, sobre o Jesus histórico, sobre o Jesus homem, sobre as vibrações de Natal, né, Valderi? A gente percebe muito, né, que em dezembro, né, esse período, fim de ano, tal, a gente sempre percebe que existe uma mudança na psicosfera do planeta. Aí você aproveita e explica o que é a psicosfera. Para o espírita, a gente já está acostumado a falar, né? Mas aí, como essas lives que a gente faz são vistas por pessoas que também não são espíritas e que acompanham, porque a gente sempre traz temáticas que possam ajudar as pessoas da atualidade, né? Então, a gente tenta trazer uma temática e coloca dentro da nossa vida diária, cotidiana, né? E principalmente trazendo a reflexão para a atualidade. E aí eu queria que você pudesse abordar que mudança na psicosfera, o que é a psicosfera, né? E que mudança é essa e o porquê que a gente percebe essa mudança? Já que Jesus não nasceu em dezembro, por que então que existe essa mudança, né? E aí, aproveitando para uma pontuação histórica, Valderi, os estudiosos, né, a respeito do Jesus histórico, eles afirmam que Jesus teria nascido mais ou menos
em que dia, ou pelo menos o mês do ano? Os grandes pesquisadores, historiadores cristãos e outros não cristãos, Flávio José, que era dos judeus e muito, né? Eles Na época de apontam, Jesus, inclusive, né? na época de Jesus, pouco antes também descobrimos, que o nascimento de Jesus ocorreu, alguns querem cravar dia 25 de março, outros querem cravar 20 de maio, isso baseados em calendários lunares, nas festas judaicas, no censo que foi solicitado, né, pelo governador romano na região do atual Israel. Então, eles ficam entre essa data, 25 de março e 20 de maio. Não, não tem, assim, aquela data fixa, né? Uhum. Aquela data fixa, né? Eu, no caso, por questão pessoal, seguindo um pouco de pesquisadores, eu creio que foi mais ou menos no início de abril. Não tem aquela data definida, né? Até porque os judeus, comumente, eles não comemoravam muito nascimento, mas a festa maior é depois que a pessoa já havia morrido na morte, porque sabiam quem aquela pessoa foi, para cultuar, para homenagear, ou não. Mas seguramente foi entre 25 de março e 20 de maio. Em dezembro era impossível, porque, primeiro, nesse período lá, o inverno estava muito forte, noite muito fria, ninguém viajava, né? Estava terminando o solstício para começar a época de verão, então pastores não estavam no campo pastoreando, né? Era impossível, os animais estavam todos recolhidos, né? Nas estigarias, sendo protegidos do frio, então, na realidade, são muitas coisas que apresentam, né? Que o nascimento de Jesus, com toda certeza, não foi em dezembro. O nascimento de Jesus não foi em dezembro. Não é isso? Agora, veja, falando da questão da psicosfera, como ela muda, né? Uhum. Agora, tem um benefício, né? Toda essa tradição e tudo isso foi apresentado com a bondade de São Nicolau, né? Nas lendas e outros, né? Isso foi criando para o mês de dezembro o abrir do coração de muitos para fazerem atos de bondade, né? Então, veja, no mês de dezembro se organizam muitas entidades para o Natal, para as pessoas pobres, então arrumam alimentos, cestas natalinas, roupas, né? E há uma confraternização, e isso eleva a vibração para a prática do bem. Então é por esse motivo que, mesmo sem Jesus não ter nascido neste dia, mas como a festa sugere a boa vontade para com os homens, a paz na terra, o auxiliar o próximo, então isso eleva a psicosfera, que é tudo aquilo que nos envolve quando muitas pessoas, quando a maioria começa a pensar em coisas boas, de auxílio ao próximo, né? Mas, na realidade, eu creio que é o seguinte: como nós poderíamos buscar esse nascimento de Jesus de uma forma diária em nossas vidas. É como se Jesus diariamente estivesse renascendo em nossas esperanças, significando a nossa vida cristã, porque cada dia nós temos que buscar, né, o conforto, o auxílio, os ensinos, os exemplos do Mestre Jesus, não só no Natal, não só em dezembro, mas todos os dias do ano. Então, passa a ter esse significado muito grande, simbólico, mas muito importante, né? De um benfeitor, daquele que veio trazer uma reforma moral e espiritual para o nosso planeta. Verdade. A gente está tendo aí o pessoal que está aqui acompanhando, né? Quem quiser aí fazer as perguntas, tá? Gente, pode ficar à vontade dentro dessa temática. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas entraram e não fizeram qualquer comentário, mas fique à vontade, tá certo? Eu queria queria que você fizesse uma reflexão em cima da simplicidade, né, desse homem, Jesus, né, que essa simplicidade começa no seu próprio nascimento, né, como a gente
inclusive, historicamente, justo. existe aí a possibilidade real, né, dele ter nascido e ter sido levado realmente para um estábulo, né? Porque até agora, pelo menos, o que a gente tem visto, né, não tem questões que digam que isso não aconteceu, né? E aí, trazendo isso da visão nossa, como espíritas, sendo Jesus o governador da Terra, ele vem nessa simplicidade, que é, inclusive, eu trouxe, né, eu usei aí como fundo na divulgação, e agora eu fiz uma pequena alteração só para que a gente visualize melhor. Deixa eu ver se está aparecendo, tá. Essa imagem aí, né, de um Jesus, né, estaria aí no estábulo, né? Isso, representando aí nessa imagem aí. E aí a gente vê tantas pessoas, né, que não valorizam essa simplicidade de Jesus, né, que falam, se colocam como cristãos e esquecem, né, da vivência dessa simplicidade. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, Valdeir, sobre a simplicidade de Jesus, desde o seu nascimento até o momento da sua partida. O nascimento de Jesus, eu que foi justamente como está relatado nos evangelhos. Inclusive, Emmanuel toca muito nesses assuntos e também no significado imenso, né? Quando ele assinala a compreensão do verdadeiro significado natal de Jesus, né? Que daí tem uma relação concernente à missão de Jesus, como já era anunciado pelos profetas Isaías, Miqueias e tantos outros, né? Então já tinha sido anunciado. E então Jesus, ele veio daquela maneira e muitos não o reconheceram pela sua simplicidade. Agora, como aconteceu o significado? Né? Maria estava grávida, como nós conhecemos a história, né? E de repente o governador, é claro, a mando do comando maior de Roma, né? Era necessário fazer um censo. E para se fazer um censo naquela época, as pessoas só poderiam se registrar para a questão do censo na terra de onde a sua tribo era de origem, porque hoje nós vimos essa coisa diferente, mas naquela época as cidades eram muito pequenininhas, as vilas praticamente eram tribos ainda remanescentes, né? Então José, como era da tribo de Davi, descendente da tribo de Davi, né? E Davi da cidade de Belém, então ele teria que se dirigir para o censo em Belém, né, em Belém. Então, veja, aí já vem a primeira dica histórica, né? Então, um movimento desse de censo não iria acontecer no inverno. Não iria acontecer no inverno. Porque os romanos eram muito bons de logística e eles sabiam dessa questão. Então, justamente foi numa época de verão, numa época, né, em que não cachava tanto. E Belém, como ainda hoje, né, mesmo depois de 2000 anos, é uma cidade pequenininha, ali próximo, né, a Jerusalém, a cidade pequenininha, e, evidentemente, com a chegada de muita gente, não existia hospedaria, a logística de hotel como temos hoje. Né? E as pessoas se alojarem em estábulos, nós aqui chamamos de cocheira, né? Em cocheira era comum, não era uma coisa que era coisa do outro mundo, não. Então, quando Maria estava grávida, a ponto de ganhar neném, daquela caminhada, né, de Cafarnaum até chegar aliás, Nazaré até chegar em Belém, evidentemente, né, ela sentada no jumentinho, balançando, talvez tenha até apressado o processo para o nascimento da criança, né? E acontece que, justamente como foi até predito pela espiritualidade através dos profetas, né? Então Jesus nasceu daquela maneira bem simples, mostrando que a verdadeira grandeza de Jesus não estava relacionado com a sua presença, para ele mostrar aquele esplendor de glória e de poder, mas estava relacionado à missão do mestre Nazareno, né? Nas suas vivências, dos seus ensinamentos que foram apresentados nos evangelhos. É como diz no cântico, né? No canto das legiões angélicas, que é apresentado, quando diz assim, glória a Deus nas alturas, né? Isso aconteceu justamente no nascimento dele. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, né? Na noite divina,
Isso expressa, diz Emmanuel, né, expressa o programa do Pai acerca do apostolado que reservaria ao Mestre, né? Então, glória nas alturas, e sintetizando esse louvor, né? Glória nas alturas, significando o imperativo da nossa consagração ao Supremo Deus, de todo o coração e de toda a alma, é o que aquilo que está resumido nos dois, no principal, na lei, né, que Jesus fez o resumo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Também, glória a Deus nas alturas, é amar a Deus sobre todas as coisas, paz na terra, que era traduzido a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Isso nós encontramos muito nesse período agora, natalino, né? Boa vontade para com os homens, né? Definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns frente aos outros, num grande roteiro da humanidade. Então é assim que Emmanuel ele nos apresenta essa vinda de Cristo. Evidentemente, aqui estamos fazendo um pequeno resumo dessas apresentação de Jesus, como foi apresentada pelo profeta Isaías, né? Ele chegou na Terra, não teve mobilização humana, não teve estandarte, né? Não teve movimento de massa, é isso, para esperar, no dizer de Emmanuel, né? O Rei Solar descendo as sombras do mundo. Não teve, mas ele foi o próprio sol que veio iluminar todos nós. Perfeito. Eu vou aproveitar, vou trazer alguma colocação de algumas pessoas que já estão trazendo, para inclusive poder integrar, né, o pessoal, né? Tem o boa noite aqui de Sandra Rosa, é a rosa que perfuma meus dias. Beijo, meu anjo. Minha esposa. Juarez Soares. Boa noite, Juju. Deus te abençoe. Ele é daqui do Chico. É esposo de Gorete, que eu chamei logo no começo da Gogó de Ouro. Ele é o Juju. E Gogó comenta, é verdade, Jesus nasce todos os dias em nossos corações, quando amamos nossos irmãos. Exatamente, esse é o princípio, Isso. né? Esse é o princípio. Isso. E tem uma colocação aqui, né, do Clériston Romero, que ele diz assim, boa noite, cheguei agora e não sei se foi abordado o tema, o Natal para os espíritas. Clériston, a gente vai abordar agora, eu vou inclusive pedir a Valderi, né, que faça, inclusive, dentro desse momento, já aborde. Valderi, espírita, como é que o espírita vê o Natal? Olha, aí vai uma questão particular de cada um. Nós não podemos se alvorar como foram os puritanos, mais ou menos 1600, né, na Inglaterra, que foi justamente os puritanos que colonizaram o que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos, que eles chegaram até matar outros reformadores porque comemoravam o Natal. Porque eles diziam, não, isso é completamente pagão, isso não tem nada a ver com Jesus. Então tomavam medidas completamente extremas. Eu creio que é o seguinte, para nós espíritas, nós precisamos primeiro termos a consciência de que Jesus não é simplesmente representado nesse Natal. Né? Jesus é aquele que nasce em nossos corações cada dia quando nós o recebemos. Quando diz lá no Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, isso seria Jesus nascer em nosso coração. Agora, como espíritas, e o espírita, assim, naturalmente, ele é mais lidado à harmonização e à fraternidade, como nos diz Emmanuel, né? Paz na terra, né? Paz na terra. Então, nós respeitamos a maneira de todos comemorar. E se é uma comemoração saudável, que traz alegria, traz harmonia entre as famílias, troca de presente, esses momentos de carinho, nós podemos comemorar, mas consciente que aquele não representa Jesus na sua integridade espiritual. Está representando um momento de confraternização entre as famílias e isto é muito bom. Então, ao mesmo tempo, eu pessoalmente, né, eu não gosto de muitas vezes dizer assim, dar aquela posição espírita, porque eu estaria falando por uma instituição. Eu digo assim, então é o seguinte, a gente comemora junto com todos, oramos com todos, né, e fazemos os votos, que, principalmente no Natal, Jesus nasce em muitos corações.
que ele realmente nasce em muitos corações, inclusive nos nossos, né? Que pela fraternidade e pela irmandade de todos, possamos assim desenvolvermos muito esse espírito fraterno, né? Esse espírito fraterno. Ao mesmo tempo, nos alegrando com aqueles que se alegram, né? Comemorando com aqueles que comemoram. Infelizmente, né? Esse ano nós não podemos ter aquelas festas natalinas, os jantares de Natal, juntando tantas pessoas por motivo da pandemia, né? Por exemplo, nós todo ano fizemos com o nosso sogro, que já está bem idoso, juntava a família toda, esse ano não vamos ter. Justamente, né, portanto, tentar protegê-lo, como a nós também. Então, estamos evitando, mas combinamos o seguinte, vai um dia, vai outro, vamos tratar assim, mas evitando, né? Evitando. Então, na realidade, não sei se respondi bem, mas nós precisamos estar junto com aqueles que se alegram. E, na nossa forma e no nosso conhecimento, separar as coisas, né? Separar. Jesus está além das religiões, isso é um tema, né? Está além das religiões, Jesus está além do Natal, como é apresentado, e Jesus está além até do próprio planeta Terra, né? Ele está muito acima. Para nós, Cléston, ele é Jesus, para nós, para o espírita, ele é o modelo, né, de espírito mais puro que nos serve, né, para ser seguido. Jesus, para nós, a gente vê Jesus como sendo o governador do nosso planeta. A gente tem essa visão, né, do Jesus. E o Natal, para a gente, é uma referência à vinda dele. E aí eu queria falar dentro disso aí que você estava abordando, Valderi. A gente agora um pouco fora da questão espírita, a gente faz, eu digo, a minha família, a família do sertão, a gente faz todos os anos uma reunião no dia, né, na noite de Natal, e a gente reúne as pessoas das mais diversas religiões. A gente aproveita esse momento, né, para deixar um pouco religião de lado e abordar religiosidade, né, família, compreensão. Então, nessa reunião que a gente faz, este ano, como você bem disse, esse ano a gente não vai fazer, porque não tem como a gente juntar mais de 100 pessoas, né, sem ter o contato. A nossa família, inclusive, no sertão é muito tátil, a gente gosta muito de abraçar e beijar, e são coisas que a gente não vai poder fazer. Então, para evitar de correr esse risco, né, ou se ver e dizer assim, não posso te abraçar, isso não vai acontecer. Se a gente se reunir, a gente vai se abraçar mesmo, não tem jeito, né? Então a gente não vai fazer essa reunião. Então nós temos nesses encontros espíritas, católicos, evangélicos, judeu. Então veja esse encontro onde a gente tenta, vamos dizer assim, praticar o amar o próximo como a si mesmo, né, respeitando as diferenças de compreensões. Deixa eu trazer aqui para a gente ir para o próximo ponto. Temos a presença de Josemar Sabino. Boa noite, querido Leandro. Um forte abraço ao amigo Ventura. Josemar, que é também um dos organizadores, né, do Revivendo Jesus. Nosso grande amigo Josemar Sabino, grande trabalhador, viu? Grande trabalhador. É verdade. E o Clériston, perfeita explicação, Valderi Ventura. Verdadeira aula, auxiliado por Leandro. Parabéns pelo farto conhecimento. E é verdade. Meu Deus. Valderi, eu queria. Teve um comentário que você colocou lá atrás, né, sobre as questões de. Você disse a seguinte frase: na época, a igreja se dividiu por questões políticas. É interessante, né, Valderi? Até hoje, a gente ainda vive se afastando por conta de questões políticas, né, Valderi? Com todos os conhecimentos que temos, isso ainda tem uma influência muito grande, influencia muitas pessoas, né, e que não sabem respeitar a opinião do outro, né? Agora, respeitar mesmo, né? Respeitar mesmo. Respeitar com todo carinho, porque isso faz parte
do aprendizado e também faz parte da boa convivência. Emmanuel nos fala muito nisso, né, quando ele está interpretando o Sermão do Monte. Então, veja, a igreja, naquele momento, o Império Romano estava começando a se esfacelar, havia 4 imperadores, né? E a igreja cristã, ela já estava muito forte, mas estava muito forte também porque já tinha muitas políticas, já tinha muito bispo, já tinha deixado de longe aqueles ensinos primitivos de Jesus para pegar os favores romanos, né? E Constantino, aproveitando este momento, né, ele viu nos cristãos o grande fator para não unir o Império Romano, mas para subjugar os outros, Maxêncio, né? E os outros. Que a grande luta era entre ele e Maxêncio. Então foi justamente ele se aliando aos cristãos. Então ele foi aquele primeiro que deu todo o poder aos cristãos e foi quem depois baixou o edito dos cristãos. Então teve o primeiro concílio de Nicéia, justamente para tratar desse assunto, e entre 320 bispos foi onde houve o maior racha, né? Então, nesse racha foi quando começou a se consolidar, que muitos teólogos chamam da a paganização do cristianismo, né? Porque para poder eles ter uma determinada facilidade de entrar dentro do império, eles precisaram trazer essas tradições e também comemorações pagãs, podemos assim dizer, né? Comemorações, mas também elas culturais. E a mais forte foi essa sobre Jesus, né? Foi quando teve a grande discussão se Jesus era Deus ou não, daí que foram criar a divindade de Jesus, foi quando teve o racha, né, entre os arianistas, né, que eram bispo, não, Jesus não é a mesma substância de Deus. Essa era a grande discussão. Passaram 2 meses e quem terminou decidindo tudo foi Constantino. Mas Constantino não estava nem aí para questões religiosas. Ele queria tá mantendo o poder do Império Romano, que foi se esfacelando até quando chegou a igreja dominar, né? Toda a área do Império Romano, quem terminou dominando foi a igreja. Então, veja, isso desde aquele tempo já começou trazendo essas separações. E hoje, infelizmente, traz, né? Eu tenho procurado sempre aprender um pouco mais, por esse motivo tenho evitado completamente agora estar expressando opiniões minhas, tanto em público como também nas redes sociais. Vocês que às vezes acompanham minhas redes sociais, de 2 anos para cá, vocês vejam que mudou muito, mudou demais, justamente porque no momento que eu quero impor alguma questão minha ao outro, eu estou infringindo o livre-arbítrio do outro e não estou contribuindo para a paz. Deus está no comando do planeta, também está no comando do Brasil. As coisas vão acontecer da maneira como ele deseja. E nós temos que respeitar todos os governos e todas as ideologias, porque todos nós somos filhos de Deus, né? E cada espírito estão no estágio evolutivo. Depois que eu tive mais essa compreensão, querido Leandro, eu cheguei a uma conclusão. É bom e é saudável que tenha essas diferenças, mas não servir de combate entre nós. Porque se de repente, se todos estão com o mesmo pensamento dentro de uma questão política, seria um desastre, até para o nosso próprio desenvolvimento. Então hoje temos que agradecer por todos, né? E saber que precisamos amar uns aos outros e amarmos justamente com as suas diferenças, como também temos as nossas diferenças. Eu costumo fazer a comparação de que esse respeito, né, das diferenças que a gente evolui. Eu só Exato. aprendo quando eu escuto você, né? Quando eu escuto você, eu aprendo muito mais do que se eu só ficar querendo combater você. E se você tem uma ideia, né, ou um ideal diferente do meu, não significa que não significa que nós sejamos inimigos, nós apenas pensamos diferente, né? E o Brasil, na realidade, o Brasil e o mundo, se a gente parar um pouco para perceber, né, o Brasil e o mundo tá assim precisando de, vamos dizer assim, uns ajustes de reflexões, mas eu tenho certeza de que isso vai acontecer, né? A gente vai conseguir mudar essa situação de
de posturas, né? Essa mudança de posturas, né? E o Eu Natal, o não Espírito tenho, eu não tenho a obrigação, por exemplo, de respeitar, não é, de aceitar, né, o que você Exato. pensa ou concordar, mas eu tenho a obrigação, né, como ser humano, de respeitar e de saber que você E tem o direito de pensar esse, diferente. esse espírito de Natal, o espírito verdadeiro de Natal, Uhum, traz justamente para isso, para essa fraternidade, para essa compreensão, né, isso para amar as diferenças e viver com as diferenças, porque são elas que trazem a evolução espiritual. Isto sempre vai acontecer. Então, quando nós passamos agora deste ponto de podermos amarmos cada um da maneira como ele é, aí já vamos compreender um mundo bem melhor, como Jesus, né? Amou a uhum. todos da maneira como ele era. Amou Maria Madalena da maneira como ela era, Pedro, Judas, que o levou em enforcamento. Mas não só foi ele naquela época, eu e você, todos nós temos Jesus ama da mesma maneira. Já pensou se Jesus fosse fazer exigências para nos amar? Está perdido. E não tinha jeito de evoluir nem um pouquinho, não. Se ele É fosse, verdade, né? Se eu fosse estava essa fora dessa diferença, lista. eu com certeza também estaria. Né? Porque eu já vi cada barbaridade que às vezes quando eu penso, eu morro de vergonha, meu querido irmão. Inclusive uma que aconteceu aí, que você lembra muito bem, naquela reunião da federação. Eu digo, meu Deus do céu, eu só poderia estar obsidiado no momento. Porque como a pessoa chega a uma atitude daquela. Então, eu digo, começar agora refrigerar um pouco, né, esse espírito combatedor e colocar mais aquele espírito que ama, que compreende, que acolhe, que abraça, né? Isso é Uhum. sem dúvida é o Que, melhor, né? que escuta, que reflete, né, em conjunto, né? Que reflete, né? E É, vê que cada coisa tem seu tempo, né? é verdade. Às vezes a gente quer colocar a semente e já colher o fruto, né? Não vai ter o tempo de germinar, vai ter o tempo de desenvolver, vai ter o tempo de crescer, até chegar o momento dos frutos. Né? Nós precisamos aprender com as parábolas de Jesus quando fala nessa questão do semeador. Né? Isso. Valderi, é, trazendo um pouco, né, do passado e para o agora, os cristãos naquela época, né, pós Jesus, né, os cristãos primitivos, é, eles sofreram tanto, né, por conta dessa doutrina de Jesus, que era uma doutrina, vamos dizer assim, de muita coragem, porque você amar até o inimigo, é preciso você ter coragem. É preciso ter muito mais coragem. Eu acho que tem mais coragem aquele que perdoa do que aquele que agride, né? E aí a gente viu tudo isso, né? Essa luta toda para que o cristianismo fosse, né, levado ao mundo, e muita gente morreu por conta disso. E hoje a gente vê tanta gente assim que não valoriza, né, essa liberdade de cultos, tá? Inclusive até mesmo rixas, né, entre os próprios cristãos, né? De dizer assim, o meu Jesus é assim, o seu Jesus é diferente. Só existe um Jesus. Quando a gente começa a querer colocar dessa forma, a gente não entendeu ainda qual é a mensagem de Jesus, né? Veja, teve um imperador que é muito conhecido hoje pela sua frase, né, o Marco Antônio, sendo um grande imperador. Ele realmente era um homem muito sábio, mas ele assassinou muitos cristãos nessas épocas, justamente, aqueles cristãos primitivos, né, que ficavam naquela fidelidade, eles se reuniam, né, isso no segundo século romano, e havia muitas essas festas. E, inclusive, quando, em comemoração a essas grandes festas, porque eles emendavam, né, as festas do Deus Mitra, com a Saturnália, de outras festividades pagãs que aconteciam, que hoje seria Dias dos Reis, né, 6 de novembro, e durante esse período eles costumavam também entreter a, 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 a comunidade, o povo com festas e espetáculos. E muito desses espetáculos para, digamos assim, alegrar o povo nas festividades de fim de ano era exatamente jogar cristãos na arena para serem devorados pelas feras, para serem queimados. Os cristãos passaram muito, mas eles eram preparados espiritualmente, né? E no livro de Emmanuel, quando trata a questão histórica, né, falando, né,
eles, por uma questão quase sobrenatural, eram preparados naqueles momentos, e equipes, né, inclusive conduzida por Maria, vinham os socorrer com cânticos, né, e eles não entendiam como era que os cristãos ali morriam, e morriam com aquela expressão felizes e alegres. Porque muitas vezes, né, eles estavam com uma proteção muito grande. Então isso aconteceu muito, inclusive para a comemoração de final de ano. Né, comemoração. Então veja, aquela igreja onde Severino Celestino apresenta de uma maneira brilhante no livro As Comunidades. Realmente, você aí tocou num assunto e a gente chega a se arrepiar um pouco quando trata. Foi um legado tão bonito, um legado tão forte, e de repente, com toda a liberdade que nós temos, podemos apresentar essa mensagem ao mundo, como está sendo apresentada agora, com toda essa liberdade, nós ainda nos procurarmos atacar uns aos outros, até através, né? Era como se fôssemos agora dizer, não, olha, aquela igreja está errada, aquela está, não, faz isso não. A história é isso. Mas todos que estão comemorando estão certos. Cada um vai vivendo a sua vida e vai vivendo a sua experiência. Agora, cabe a nós agora, como espíritas, porque nós apresentamos um cristianismo redivivo, nós estarmos um pouco acima dessas questões. Estamos apresentando Jesus acima de todas essas tradições, mas principalmente no amor. Principalmente no amor. A programação que acontece aqui em Caruaru e que agora está se fortalecendo cada vez mais, o Revivendo Jesus, tem essa característica, né? Do Revivendo Jesus, mas não só um Jesus histórico, mas aquele Jesus espiritual, aquele Jesus, como nos apresenta Emmanuel, não trouxe essa apresentação das bem-aventuranças, no sentido de paz aos homens, no sentido da inspiração maior, no sentido do conforto e do consolo a todos, né? Um Jesus diferente, como o Leandro aí, você mencionou agora, né? Tem aquele que diz, não, só quem salva é minha igreja. Então quer dizer que o Jesus da igreja dele é diferente do Jesus da outra igreja. Né? Então, é um Jesus diferente de uns para com os outros. Né? O meu Deus é poderoso, mas o seu é um falso. Então, começa a se degradar. Né? E voltando-se àquele mesmo um povo primitivo que se degradeavam nas suas tribos. Né? Como se Jesus fosse de tribo. Primeiro, Jesus não estabeleceu nenhuma religião. Nenhuma. Não é isso? Nenhuma. Ele viveu simplesmente como judeu, mas trouxe os conceitos novos, né? Quando os outros diziam, não, eu posso fazer isso, podia fazer aquilo, numa questão do olho por olho e por dentro, né? Se uma pessoa matar, pode morrer. Jesus disse, isso foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, né? Foi o exemplo dele na cruz, né? Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Então, esse deve ser também nossa atitude. Evidentemente, eu estou falando para mim, pessoalmente, eu não sei quando vou alcançar esse status de a pessoa assim atacar e eu dizer perdoe porque não sabe o que fazem. Mas esse é o meu alvo, porque Jesus é o mestre. Oi. Muito bem, está voltando aqui Oi. A apresentação. Oi, está escutando? Agora sim. Agora sim. Aí, concluindo, eu não sei quantas encarnações eu terei, mas eu chegarei. Ótimo, eu tenho certeza. ótimo. Você sabe, Valderi, lógico que você sabe, né? Muitas vezes as pessoas veem as pessoas quando estão falando a respeito do espiritismo, né? E quando a gente aparece assim num vídeo, na internet e tal, muitas vezes as pessoas nos veem muito maiores do que o que a gente é, né? Vou falar por mim. Às vezes as pessoas me acham, porque Leandro, e se as pessoas realmente me conhecessem a fundo, ia saber que quando as pessoas me veem assim, eu costumo até dizer assim, vou colocar isso como meta para mim. Exato. Foi aquilo que nós estávamos conversando em off, né? Isso, é verdade. Que estava conversando em off, né? Eu estava dizendo, mas meu Deus do céu, porque como começamos a fazer essa série, né? Do Evangelho comentado por Emmanuel, já tem 109
vídeos, né? Comentando, aí pessoas de longe, para fazer o atendimento e apresentar assim, aí apresenta, olha, chega uma pessoa muito espiritualizada, tudo, eu digo, meu Deus. Bom, isso está me ajudando, pelo menos, eu criar um pouco mais de responsabilidade e buscar um pouco, mas eu tenho muito, mas muito que caminhar. Falando aqui publicamente, né? Assim, para Somos todos. dois. Então, estamos nessa jornada, né? Dessa jornada para procurar melhorar um pouco. Porque quem vê assim, e hoje a mídia, essas sociais que nós temos, muitos criam, né? Essas figuras, Essas né, das imagens, né? pessoas, essas imagens, e realmente isto, por um lado, é bom, porque divulga a mensagem, mas, por outra, também nos chama a determinada responsabilidade de procurarmos, pelo menos, sermos mais solícitos uns para com os outros. Verdade. Vou trazer uns comentários aqui do pessoal, tá certo? A Francisca Goretti, a Gogó, colocou assim: quando pensamos no Mestre Jesus, devemos lembrar as palavras de Emmanuel, através de Chico Xavier. Jesus não é uma personalidade a ser adorada, e sim uma verdade a ser vivida. Exato. Muito bem colocado, pô. Olha, Emmanuel eu não sei, é uma sumidade nessa questão, né? Eu considero o maior exegeta, né, o comentador dos evangelhos. E veja que na minha vida de teólogo, passei muito tempo, 17 anos em outra igreja, a gente buscava muito ver assim, os comentaristas bíblicos, grandes teólogos, né? Mas Emmanuel tem umas aplicações espirituais, que é uma coisa que transcende. Que é justamente isso aí, olha, Jesus não é para ser adorado, ele é para ser. Porque não tem a pessoa, às vezes, que pode passar, né, a semana, o mês inteiro fazendo de tudo, mas aí vai um dia na missa, aí diz, a adoração vai cobrir todos os pecados. Né? Então, é para ser vivido, exatamente. A irmã muito feliz em nos lembrar esta frase de Emmanuel. Vamos trazer mais algumas colocações aqui. Deixa eu ver. A Avani, lá de Xangrande, do Canto da Paz. Boa noite, amigos e irmãos. Canto da Paz, Xangrande, excelente aula, Valteri. Beijo, Avani. Beijo para todos aí de Xangrande. A Maria Gorete Moura, grande professor Valderi, Caminho da Renovação, Limoeiro. Beijo para vocês também. Grande amiga Arado Limoeiro, viu? Pessoa maravilhosa. Você conhece o pessoal de lá, é? Pessoal de lá, tem lá lá no centro, fazendo palestra, viu? É um centro que tem um cuidado grande e um esforço grande em trabalhar justamente com pessoas que sofrem de obsessões, essas coisas. Não medem esforço para atender as pessoas. É um trabalho muito bonito. Maravilha. A aniversariante da noite não, do dia, né? O dia todo. Aniversário dela, Gilca. Beijo pra ti, Gilca. Parabéns, viu? Deus te abençoe e te ilumine sempre. Aniversário dela hoje. Parabéns, doutora Gilca. É um prazer imenso tê-la aqui como ouvinte, né? Que também ela desenvolve no campo dela, mas um grande trabalho para o Cristo, né? Como a gente acha que às vezes o trabalho para o Cristo está só a gente falar alguma coisa assim, não, mas em todas as áreas os obreiros de Cristo estão trabalhando, né? Trazendo leis justas, aplicando com honestidade, né? Aí vem essas classes de profissionais, né? Como o nosso querido Haroldo, que é juiz, né? Doutora Gilca, que faz muitas palestras, grande procurador, e assim, né? Estão também sendo obreiros do Cristo. Nas suas... Aí dentro do que a gente estava falando, né, ela diz assim, estamos todos em esforços constantes no caminho dessa jornada evolutiva. É verdade. A Maria Goretti diz assim, a prática não é fácil. Realmente, a prática não é fácil, mas a gente sabe também que é possível. Né? Isso é que é bom, né? Olha, ela se torna mais fácil quando a gente se reconhece pequeno. Quando a gente se reconhece bem, eu não sou nada. Jesus é tudo. Porque quando a gente quer se colocar como sendo aquele exemplo aquele exemplo assim digamos, de modelo, né? Eu sou o conhecedor, eu sou o guru, eu sou o melhor, eu sou o melhor médio, eu sou o melhor, eu sou tudo aquilo, eu conheço tudo. Meu Deus, aí está mais difícil de ser conduzido pelo Cristo. A gente se reconhece quando não é nada, porque ele veio buscar e salvar, não foi os sãos, mas foi justamente os doídos, os doentes. Se nós reencarnamos num mundo de provas e expiações, pelo menos, eu não vim aqui como um espírito missionário, não. Eu vim nessa situação
de um espírito nesse estágio primitivo. Eu tenho consciência disso. Eu também. Ah, e assim, um grande exemplo para mim, né, que eu vejo, é quando a gente vê, por exemplo, o Chico, que para nós, né, até a gente considera Chico como sendo um espírito, né, muito evoluído. No entanto, quando alguém tem a história de que alguém teria chegado para ele, teria chamado ele de Grande Francisco, e ele disse que era apenas o Cisco. Ora, se, se o Chico era apenas um cisco, imagina a gente, né? Imagina o Leandro. Leandro, veja, Paulo, né, ele fala isso também na carta a Timóteo, que Paulo, antes de ser o Paulo, como Saulo, ele é realmente orgulhoso, o grande doutor da lei, que queria resolver tudo e queria até limpar, né, a terra dos hereges cristãos que estavam aparecendo. Uhum. Israel. Mas depois que ele conheceu a Cristo, depois que ele viu a mensagem de Cristo, aí foi completamente diferente. Ele disse: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se Paulo diz eu sou um dos principais, se Chico diz eu sou um cisco, o que é que eu posso dizer, meu querido irmão Leandro? O que eu digo é que Leandro tem muito chão ainda pela frente para poder É. aprender muita coisa. Se Chico Xavier era um cisco, eu ainda tenho muito para chegar a ser um cisco. É verdade. Lembrando um pouco, né, do que a gente estava falando um pouquinho antes, né, dos cristãos primitivos. E aí, hoje em dia, a gente vê muita gente que diz assim, mas o mundo não melhorou. A gente escuta muito isso, né? O mundo, como é que... Veja, o Espiritismo fala que o mundo está sempre em evolução e que a gente já evoluiu muito. Só que aí, vez ou outra, a gente escuta alguém dizer assim, não evoluiu, porque a gente vê tanta coisa ruim, a gente vê tanta gente ainda fazendo mal, mas aí a gente pode refletir, por exemplo, para mostrar e compreender, né, que o mundo já evoluiu, é que hoje em dia a gente já não joga mais pessoas aos leões, nem a gente queima mais ninguém, isso aplaudindo. É lógico que aqui e ali, esse homem velho ainda aplaude quando alguém, embora não jogue aos leões, né, físicos, embora não queime nas praças, mas às vezes, né, a gente fica querendo queimar com a palavra, ou aplaudindo quando alguém age dessa forma. Mas se a gente olhar de uma forma geral, a gente já evoluiu já bastante. Agora falta muito, né? Falta muito para a gente viver realmente a mensagem de Jesus. Evolução muito grande, muito grande. Você não evoluiu, mas vejam, na Idade Média, né, existiam poucas pessoas, a maioria vivia na Terra trabalhando pelo alimento e muito mau alimento. Outro detalhe, aqui nos nossos dias, vejam como nós já evoluímos. Né? Nessa pandemia agora, a solidariedade por parte de empresas, de uns para com os outros, muitos trabalhos sociais, né? Já imaginou, meu querido Leandro, se essa pandemia, da maneira como ela veio, tivesse acontecido há 100, 200 anos atrás? Quantos não teria dizimado? Então, veja que a evolução está aí, a fraternidade. Quantas casas espíritas, igrejas, instituições estão distribuindo aí cestas básicas, estão auxiliando, medicamentos. É uma coisa impressionante o quanto cresceu. Dentro dessa questão, embora, por exemplo, fisicamente, né, a casa lá, né, o prédio, né, do Chico, a gente não está abrindo todos os dias nas mesmas datas, nos mesmos horários, mas as atividades do Chico continuam. Por exemplo, no domingo, 20 horas, a gente, na programação normal, a gente tem a palestra pública, que está sendo substituída por esta live que a gente está fazendo, né, essas reflexões. É lógico que eu não sei como é que a gente vai fazer depois que disser assim, vamos voltar para as palestras, como é que a gente vai manter essas lives. Isso a gente vai ter que refletir, isso quase todo domingo a gente fala a respeito, muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas mantenha, vai ser importante, então talvez a gente tenha que mudar a data, né, das lives e manter, né, porque aí vai ser mais um canal, né, de divulgação, não somente do espiritismo,
Porque às vezes as pessoas pensam que divulgar espiritismo é fazer prosélitos. Não. Divulgar espiritismo é fazer reflexão para a vida. Né? Não importa em que religião a pessoa esteja. Eu acho Exato. linda aquela passagem, né, de Madre Teresa de Calcutá, quando alguém pergunta a ela, né, quando vai ajudar a pessoa, qual é a sua religião? E ela vai e diz assim: a minha religião é o amor. Ela não disse nem que era católica, né, que era freira, nem nada. Minha religião é o amor. Meu Deus é você. Ou seja, a pessoa mais importante, a criatura mais importante, o que há de mais importante agora é você. É eu estar aqui lhe ajudando. Isso é uma prática do evangelho, né? Esse é viver, não é adorar o Cristo, é viver o Cristo. É. Viver o E aí, Cristo. como eu estava dizendo, né? Assim, as nossas atividades, elas, por enquanto, estão suspensas lá no prédio, mas, por exemplo, o estudo a gente continua fazendo virtualmente. A gente tem uma atividade lá que a gente chama de terapia do evangelho, e essa terapia do evangelho a gente está fazendo também virtualmente, a gente se reúne através do Zoom, né? E uma vez por semana a gente faz essa terapia. A campanha do quilo, por exemplo, a gente está fazendo, embora seja um pouco diferente, mas a gente continua fazendo. Quem quiser, inclusive, ajudar de alguma forma, né, quiser contribuir, quiser saber, a gente depois, agora me veio a ideia aqui, Gogó, meu anjo, depois vamos ver aí a possibilidade da gente divulgar a entrega, né, a entrega, ou pelo menos alguma coisa, a preparação lá, para também não expor, né, as pessoas que estejam recebendo. Mas a gente estudar aí, viu, Gogó? Estudar uma forma da gente poder divulgar a atividade, né, sem estar expondo as pessoas. Eu não sei como é que a gente vai fazer ainda. Veio agora e acabei falando aqui antes de, inclusive, falar com o pessoal. Mas é assim, essas atividades a gente está mantendo, porque a gente não pode parar de praticar, né, o Exato. amor, não pode parar de praticar, né, as atividades. A gente tem que só que ajustar. E são novos tempos, como a gente tinha falado antes, né? São novos tempos. A gente tem que ir ajustando, né? Essa é uma forma diferente, né, da gente estar Veio pra... fazendo. Olha, eu fiz uma palestra agora há pouco, falando sobre o Reino de Deus, e estava assim exemplificando, né? Foi a primeira vez que eu terminei fazendo uma palestra para fora do Brasil, né? Contando Nova York. Eu disse, graças à pandemia, porque jamais iria fazer lá uma física, né? Até porque eu não sou nenhum expoente assim. Mas acontece que é o seguinte, vê aquela ideia, quando estava falando lá com o irmão, justamente em off, quando diz, olha, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então o evangelho do reino, eu fico pensando, como é que a mensagem espírita pode agora ser expandida para o mundo inteiro? Que se os grupos são pequenininhos, tem países que talvez nem tenham, né? A resposta está aqui, meu irmão. A resposta está aqui. Então daqui vai para o mundo inteiro. E esse conteúdo fica em uma plataforma, né? No YouTube, no Facebook, esse conteúdo fica. É isso? Então, o que é que esse conteúdo que fica apresentando agora esses primórdios do mundo de regeneração vai atingir aquelas pessoas no momento certo. Como é no momento certo? A pessoa está lá em sua casa numa angústia, né? Como uma vez aconteceu com uma pessoa de Portugal que eu nunca imaginei chegar lá. Um vídeo que estava na plataforma aí que está na plataforma aí do centro de Camusim, né? No YouTube do Camusim. De madrugada, a pessoa angustiada, de repente vai para um negócio, né? Porque estava com muita Angústia. tribulação, muita angústia, né? Aí, de repente, tem aquela que fala sobre a questão das tempestades, né? Uhum. Deixa eu me lembrar qual é o título dela. Que fala sobre as tempestades, né? Justamente a questão dos problemas de Jesus. Aí calhou exatamente. Aí aquela pessoa que está num local, está com aquela angústia, de repente vai lá no celular, vai no computador, de repente, quando em determinada coisa que ele precisa ouvir, o mentor dessa pessoa, né, vai justamente intuir e vai exatamente naquele momento escutar aquilo que ele precisa. E aquilo que ele precisa, às vezes não vai sair, não é da boca de um grande palestrante como Divaldo, não é do Rossandos e outros, às vezes não é nem do Papa, às vezes vai sair de uma pessoa tão humilde, tão simples, que aquela mensagem é exatamente aquela que vai calar profundamente para ele naquele momento. Isso. E essas experiências estão se multiplicando. Eu creio que você já deve ter tido alguma experiência assim
com algumas Já, mensagens. Então, é assim que vamos chegar a esse estágio desse evangelho ser distribuído em todo mundo, para aquele que está necessitado de ouvir naquele momento. Essa palestra que você está falando é uma palestra que você proferiu aqui no Chico, em 21 de agosto de 2016. O tema é Jesus acalma a tempestade. Sim, é isso mesmo. Jesus acalma a tempestade. Eu estava tentando me lembrar do termo Jesus acalma a tempestade, né? Isso. A Gilca lembrou, ela botou ali, ó, acalma a tempestade. Acalma a tempestade, pronto. É. Que é justamente esses problemas sérios de nossas vidas. E aí chega, quer dizer, ele foi acalma a tempestade e terminou sendo um refrigério, né? E assim vai acontecendo. Então é o seguinte, é importante. E agora o Espírito está usando muito bem. Não vai deixar mais, né? A nossa experiência no Revivendo, quando foi agora, disse, não tem como agora ser só o formato presencial, tudo. Vai ter que ser híbrido, né? Nós vamos ter que fazer híbrido. Como você vai fazer aí? Porque certamente o alcance a nível de divulgação agora, aos domingos, está sendo bem mais amplo do que quando era só no Chico. Mas a atividade presencial não pode deixar de ser feita. Quando chegar o momento que todos nós podemos nos reunir, nós precisamos desse contato pessoal, do abraço, do carinho. Isso também é insubstituível. Mas essa nova forma de divulgar também é insubstituível. Tem que ser aperfeiçoada, né? Não, eu espero que a gente consiga voltar logo, né, que a vacina saia logo, para poder retornar às atividades presenciais. Eu estou sentindo falta imensa do abraço, do toque. Eu sou muito tátil, né? E essa possibilidade da gente trocar essa energia pessoalmente, só lá mesmo. Por mais que a gente aqui, né, a gente dê esse formato, a gente deu não, assim, surgiu a ideia, foi surgindo, né, e foi criado assim, para que a gente tivesse esse bate-papo, para tentar exatamente abranger mais gente, né? É uma forma de dizer assim, puxa a cadeira e vamos fazer esse bate-papo a respeito de uma temática, né? A gente tentou aí, através dessas intuições, tudo isso, ele foi trazendo esse formato, né? A espiritualidade foi trazendo esse formato para que a gente pudesse aproveitar. E não é só a nossa mensagem, né? A mensagem de todas as outras igrejas, todas as outras religiões, todos os cultos, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso. Você veja que hoje aqui, pelo menos, aí pessoa de Olinda, uma que está nos Estados Unidos, né? De Limoeiro, né? Agora é de Limoeiro, Caruaru, Gilca, não sei se está em Caruaru, se está na cidade, eu moro, mas veja, Panelas, como a coisa é ampla, né? É ampla. De Xangrande. Veja, como é o exemplo, né? Então é uma coisa que a gente precisa aperfeiçoar, melhorar, treinar mais. Né? O Walter é lá de Panelas. Panelas, sim, é muito bem. Tá? Muito bem. Bom, gente, o tempo passa. Agora eu me lembrei do. Lá vai o. Delatar minha idade. O tempo passa, o tempo voa. Isso era um slogan de uma propaganda antigamente. Mas o tempo passa e voa, né, de uma rapidez incrível. E a gente já está com 1h23 minutos. Normalmente a gente leva esse bate-papo, né, em torno de 1h30. E sempre fica com esse gostinho de quero mais. E às vezes a gente até dá umas extrapoladas grandes, às vezes chega até 2 horas, né, de live. Mas antes de finalizar, você tem alguma colocação, Valderi, que a gente pudesse trazer ainda para reflexão sobre esse Jesus mais humano, o Jesus que precisa ser mais vivido? Eu costumo dizer que se a gente conhecesse mais o Jesus homem, o Jesus humano, talvez a gente ainda amasse muito mais ele, o compreendesse ainda muito mais, admirasse ele muito mais. O que você acha? Isso aí, com certeza. Nós podemos dizer, quando foi na Anunciação, né, inclusive, assim, a Anunciação do Natal de Jesus, do nascimento de Jesus, que veio para os pastores no campo, né? Quando, lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 1-10, outro, quando ele disse, eis que vos trago, né? Aqueles espíritos, né? Anjos, né? Chegaram até os pastores, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Mas veja, todo o povo, não seria só judeu. Né?
será para todo o povo, pois na cidade de Davi lhes nasceu hoje um Salvador, que é Cristo o Senhor. E no mesmo instante apareceu, né, com um anjo, diz o versículo, com a multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os. Então, aí praticamente resume esta missão sobretudo, né, vem para nós refletir nesse mês de dezembro, que favorece alguma dessas reflexões a respeito do Cristo, da sua iluminada mensagem de amor. É isso. Então, começou primeiro essa iluminada mensagem de amor pela sua forma simples que adentrou aqui no nosso planeta, que encarnou, né? O espírito de tal magnitude, que é o único caso do planeta, que é o seguinte, diz lá em João: e o Espírito se fez carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Ele estava num plano tão elevado que não era possível uma equipe, como nós vemos ali no nosso lado, né, uma equipe de espíritos de certa ordem superior, preparando uma encarnação de um espírito. Não, Jesus mesmo, né? Ele se fez carne e habitou entre nós. Então, precisamos considerar que nesse dia 25 comemora-se o Natal de Jesus, nessas reflexões mais profundas, né? Sem deixar de lado o seu exemplo de humildade, a sua vida a cada dia, vivendo normalmente. Era aquele que chorou, era aquele que se alegrava, era aquele que ficava triste por Jerusalém, Israel, estar ignorando as suas mensagens, né? Então, somos atrás de reflexões, outras ideias difíceis, né, de ser ignorada, como a ceia de Natal, as trocas de presentes, os encontros familiares, sociais, e ainda um grande número de significados, né? Então, na realidade, o Natal também carrega tristezas ou solidão para muitos que nós não pensamos, porque também se reúnem muitos que têm um lar, têm famílias. Mas, meu querido Leandro, quantos não vão passar o Natal dormindo nas calçadas? Aqueles que são os esquecidos da comunidade, da sociedade, né? Então, mesmo no dia de Natal, quando muitos estão se dirigindo para suas confraternizações, debaixo dos viadutos, nas calçadas, tem aquele que a tristeza e a solidão do Natal não encontra nenhum motivo para festejar, né? Então, nós precisamos, na realidade, refletirmos mais assim na grande bondade, no grande amor do Mestre, no grande espírito de fraternidade universal, tornando assim o Natal de outros mais humanizado, mas também a nós mesmos compreendermos e solicitar que o Jesus venha nascer em nós, porque nós só podemos apresentar Jesus aos outros quando ele é dentro de nós, compreendendo que em toda a nossa pequenez, em toda a nossa insignificância, mas ele nos ama tão profundamente que ele quer fazer de cada um de nós um trabalhador de sua causa, em promover o amor, em promover a paz, em promover a esperança, em promover o amor de uns para com os outros, né? E o que eu deixo como mensagem, né? Que Jesus possa verdadeiramente nascer em nossos corações, em nossas vidas, e que possamos sermos um elo de harmonia, um elo de esperança e de conforto para aqueles que sofrem. Que Deus possa assim trazer-nos paz, esperança e alegria a todos nós. Esse Natal, né, de 2020 vai ser um Natal muito diferente, né? Vai ser muito diferente. Tem gente que diz assim, não vai ter Natal. Bom, pode não ter o Natal que sempre teve, aquele Natal que nunca se refletiu sobre o que era o Natal. Mas talvez esse seja o Natal, de mais reflexão sobre Jesus. Da gente poder, né? Da gente poder, pelo menos, a gente pode não estar saindo para ver toda a família, mas se a gente vai estar em casa, a gente pode refletir, pensar em Jesus, parar para fazer uma prece, que muitos esquecem, né, de fazer a prece, né, de pensar, né, em elevar seus pensamentos ao alto e só direciona os seus pensamentos para o que vai comer, para a ceia, né, ou para o que vai beber.
né? E aí a gente pode realmente fazer um Natal completamente diferente. Talvez um dos natais mais reflexivos. É como a gente tem visto muitas colocações, você bem trouxe, talvez a gente precise dizer mais ou refletir mais, dizendo assim, bendita pandemia, que nos fez refletir sobre nós, e nos fez refletir sobre quem somos e o que fazemos aqui. Né? É como diz, inclusive, a Goré está dizendo aqui, como diz a música, então é Natal. E o que você fez? Exato. Né? A Andresa está dizendo assim, muito esclarecedor. Parabéns, Valderi, por nos elucidar sobre o Natal e sua verdadeira história. A Goré também está dizendo que precisamos pôr em prática os ensinamentos de Jesus diariamente. Perfeito. Né? É um momento diferente, né? Para que a gente aproveite a lição. E a gente costuma dizer o seguinte, né? Que lição não aprendida, lição repetida. Então, que a gente aprenda, que não precisa estar repetindo tudo de novo. Aprenda, né? E pratique, né? Exatamente. Muitas vezes aprende e quer guardar só para nós e não vai trazer benefício para os outros. É verdade. A Cris está dizendo assim, Natal com Jesus e sempre o melhor. E vivenciar os seus ensinamentos, paz na terra entre os homens de boa vontade. Um abraço a todos. Exato. A Gil que está dizendo parabéns, Valderi. Obrigado. Ótimas reflexões. Bom, estamos então aí concluindo essa live livre, né, que a gente faz questão, né, de sempre lembrar do porquê que é livre, porque a gente tem a oportunidade de, em sendo livre, refletir sobre tudo. Só que o tempo é curto. Mas a Gorete sempre diz assim, não há mais tempo, gente. Nós não temos mais tempo de estar perdendo, né, para estar perdendo, para estar deixando para depois. Ela sempre lembra isso nos nossos encontros. E esse formato, com essa interação assim bem aberta, ela é bom porque aí o tempo passa rápido demais. Não pode ser só de pouco tempo, porque não é aquela palestra, né, aquele negócio que termina como faz naturalmente. Aqui está um diálogo gostoso, muitos participando. Isso é muito bom. Muito bom. Parabéns pelo formato. Parabéns a quem sugeriu, né? Eu não sei quem foi que sugeriu. Foi surgindo e tá aí, né? Tá sendo feito assim. Valderi, você quer fazer alguma colocação antes da prece? A gente quer, inclusive, lembrar a todos, né? Para que durante a prece ou antes, vão logo preparando, né? Quem não o fez ainda, né? Que a gente sempre faz durante a prece, a gente pede para que as pessoas coloquem um copo com água aí perto de onde você está, para que durante a prece as vibrações, né, da prece, dos pensamentos positivos e que é emitido durante a prece, a água seja modificada. Eu vou trazer aqui, mais uma vez, na tela, uma experiência. Agora eu não estou me lembrando do nome do cientista lá que fez essa experiência. Mas ele trouxe, por exemplo, não sei se... Deixa eu ver se é... Oh, meu Jesus... Agora, passa o mouse aí. Mostra o mouse agora, né? Está mostrando o mouse, está mostrando. Pronto. Essa aqui foi uma fotografia, né, dos cristais de água após tocar uma sinfonia de Mozart. Essa aqui, após tocar a música Imagine, de John Lennon. Aqui, após a pronúncia, né, ou um sentimento de amor, vejam, elas são bem organizadas, né? Aqui, o sentimento de paz, ou a pronúncia da palavra paz. Aqui, ao pronunciar um obrigado, que a gente precisa ser sempre grato à vida, a Deus, por tudo que nos acontece, né? E aqui, vocês vejam como a água fica depois da pronúncia dizer, e do sentimento, né? Eu vou te matar. Então, vejam que bons sentimentos, boa música, boas palavras, elas modificam a água.
elas modificam os cristais de água, e isso é o que acontece, por exemplo, durante uma prece, quando a gente diz assim, vamos preparar a água para fazer a fluidificação, essa magnetização, só no simples fato do pensar positivo, já modifica o que está ao nosso redor. Eu costumo dizer que a gente pode mudar o mundo mudando a nós. Porque quando a gente começa a vibrar positivamente, quem está ao nosso redor começa a sentir um pouco dessa vibração. E isso faz com que o outro também modifique. Mas eu queria, querido, que você... Eu já trouxe a explicação aí a respeito da água, mas antes da prece, eu queria que você pudesse fazer alguma colocação aí para a gente poder encerrar. Vou concluir rapidamente, né? O espírito do Natal deve ser entendido como uma reviviscência dos ensinos de Cristo em cada uma de nossas ações. Não há necessidade de esperarmos o ano todo para comemorá-lo. Se em nosso dia a dia estivermos estendendo simpatia para com todos, distribuindo os excessos de que somos portadores, estaremos aplicando eficazmente, né, a boa nova trazida pelo Mestre Jesus. Não se pode servir a Deus e a mamão, como disse Jesus. A perfeição moral existe distinção entre espírito e matéria. A riqueza existe para auxiliar o homem no seu aperfeiçoamento espiritual. Se lhe dermos demasiado valor, poderemos obscurecer nossa iluminação interior. Então, o útil se torna assim. Nos conscientizarmos de que somos usufrutuários, né? E não proprietários dos bens terrenos. Então, que no nosso Natal, nós podemos dignificar, nós podemos elevar Jesus em nossa vida, e não simplesmente toda a parte comercial, toda a parte publicitária que envolve as festas natalinas voltadas ao comércio. Vamos voltarmos ao Mestre Jesus, e assim nós teremos um Natal de um grande significado e de verdadeiro espírito natalino. Paz e luz a todos. Perfeito. Que a gente realmente tenha esse Natal aí diferente, com todas as boas reflexões que você fez. Eu queria agradecer a todos que estão aí acompanhando a gente, né, que acompanham aí até este momento, que a gente, 1h37, as participações e o pessoal trazendo essas reflexões. Muito obrigado, pessoal aí que está nos acompanhando. Todos os domingos a gente traz essa live livre, né? Pelo menos, eu digo todos os domingos, pelo menos enquanto durar a pandemia, a gente não tiver as palestras. Quando recomeçar as palestras, a gente vai ver como é que vai fazer. Mas para concluir, né, como a gente sempre costuma pedir, que o convidado faça uma prece, né, que a gente se prepare nesse momento para essas reflexões da prece. Você pode fazer, querido? Vamos lá. Querido Senhor, agradecemos imensamente por esses momentos de fraternidade cristã, onde nos reunimos, mesmo de uma forma remota, com nossos queridos irmãos que estão ao vivo conosco nessa noite e aqueles que irão acompanhar posteriormente nos vídeos. Que a paz de Jesus, que seu amor imenso, apresentado desde a manjedoura até os nossos dias, possa nos fortalecer nesses momentos difíceis. Mas, sobretudo, te suplicamos, querido Deus, que o conforto do menino Jesus possa estar sobre aqueles que nesses momentos passam dificuldades, passam por momentos de profundas reflexões, principalmente por perdas de parentes, através da pandemia que vivemos na atualidade. Que o teu Espírito confortador possa estar sobre eles, para que a paz, a bondade e a misericórdia possam ser extensiva nos atos de toda a humanidade. Te agradecemos, querido Pai, por esse momento, mas, sobretudo, te agradecemos pelo teu amor que está conosco em todas as horas, principalmente nas mais difíceis. Que Deus possa trazer-nos uma feliz noite de sono e um despertar com saúde e alegria para as jornadas que teremos a enfrentar ainda nesta encarnação.
por Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Valderi, por essas Prazer. reflexões. Foi uma alegria. O pessoal está aí, ó, participando ainda, que assim seja. Uma semana com muita saúde, muita paz. Amém, que assim seja. Rosângela, eu creio. A Rosângela, seja bem-vinda de volta, querida. Que a gente tenha realmente um Natal de Jesus este ano. Valeu, querido. Beijo no teu coração. Muita paz. Deus abençoe. Valeu, gente. Até o próximo domingo, se o Criador assim nos permitir. Muita paz. Amém. Amém.